Hoje vamos falar sobre listening. Muito bem, então vamos falar aqui hoje sobre essa questão das junções que eles fazem no inglês falado, tá? Então vamos falar sobre listening, principalmente dessa parte das junções. I like to play with my kids. I like to não é uma palavra, mas você vai escutar isso quando você estiver ouvindo pessoas falando inglês rápido. Esse I like to é I like to play with my kids. Eu gosto de brincar com os meus filhos. Tem muita coisa que você vai ouvir em inglês que é muito comum o aluno chegar e falar: nossa, mas ele falou uma palavra ali que eu não entendi o que era. Que palavra é essa? Como já aconteceu quando eu estava dando aula presencial, e aí a gente vai fazer um listening ali, coloca uma gravação para a galera escutar, e o aluno escuta exemplos como esse, like to. Nossa, teacher, o que é like to? A pessoa acha que é uma palavra, porque eles juntam e dá a impressão de ser uma palavra. E, na verdade, são duas, três. Então acontece muito, isso é muito comum, porque esse é o inglês natural. Então quando as pessoas estão falando normalmente, você vai ouvir dessa forma, eles vão juntando para fluir melhor, porque é mais rápido, é mais curto, né? Na fala, é natural que a gente sempre fale, a gente sempre pega o caminho mais curto. Então tudo que é mais fácil de falar vai ser mais usado, entendeu? Então, o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse, o like to. Aí você vai perguntar, tá errado falar I like to play? Não, não está errado. Só que eles não acabam, na fala natural, eles acabam não dando essa ênfase no to no tempo todo, em todas as frases. Então, o que mais acontece é eles reduzirem o to para t, bem suavezinho. Porque normalmente no inglês, quando você pega uma frase, você vai ouvir com clareza as palavras maiores. Verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, as palavras que têm o conteúdo principal. As palavras estruturais geralmente vão ser preposições, algumas conjunções, pronomes, eles acabam sendo emendados para a coisa fluir, né? Então, o falante nativo vai fazer isso naturalmente, ele nem percebe que faz isso. Como em português, a gente nem percebe que a gente emenda um monte de coisa, né? Só se alguém, por exemplo, um estrangeiro, né, pede para você falar devagar, ou a gente fala, por exemplo, o que você está fazendo? Olha como é que a gente pronuncia as coisas. Que você está fazendo? Tá vendo? As pessoas falam assim, né? Começa a prestar atenção no que as pessoas falam em português, que aí você vai ver quanto isso é normal. Então aqui, ó, então a primeira dica para você entender melhor o que eles falam é lembrar que o to é muitas vezes pronunciado como t. Beleza? T. Por quê? As vogais em inglês, elas são reduzidas para o som de a. Todas as vogais, em várias palavras, dentro da palavra, em várias sílabas, as vogais podem ser reduzidas, e elas são reduzidas para o som do a. Esse som, a. Esse som tem até um nome que chama schwa. Então toda vez que eles fazem essa redução vai para esse som chamado de schwa. Então é simplesmente um som de a. Igual de but, só que bem suave, né? T. Bem preguiçoso, tá? I like to play with my kids. Então é aquela fala mais relaxada, tá? Mas é uma fala normal. Não fica achando que isso aqui é gíria, que é uma fala que ninguém vai usar. Não, você vai ouvir isso no discurso do presidente, no jornal da CNN, né? É a fala normal, beleza? Mais ainda no dia a dia, né? I have to go home. Você vai ouvir isso. I have to go home. Have to é have to. I have to go home. Aqui é a mesma coisa, ó. Have to o to fica t. Na junção, acontece uma alteração do som. Você vê que o V, o som do V, acaba sendo pronunciado como um F. Então acontecem essas coisas, mudanças de som, pela facilidade de pronunciar, tá? Igual em português. As pessoas normalmente vão falar menino, porque é mais fácil de falar o I e o U do que falar o E e o O. Então é mais fácil falar menino do que falar menino. Você faz mais esforço para isso. Então em inglês acontece a mesma coisa. Tem muitos sons, muitas coisas que vão mudar, porque é mais fácil falar. Então, have to, você vai escutar isso. Quer dizer que ninguém fala I have to? Não, as pessoas também vão falar I have to go, tá? Depende do momento, da frase, da pessoa, tá? Então é importante você entender que não existe uma única forma de falar. Você tem aí uma escala de possibilidades.
Então, no caso do to, você vai ter várias formas de pronunciar e de emendar nas palavras. I gotta go to the mall. I gotta go to the mall. Você entenderia se você escutasse isso? Eu escrevi do jeito que fala aqui. Só um detalhe, tá? Eu estou escrevendo do jeito que a gente pronunciaria. Esse jeito que você está vendo, você não deve escrever assim, porque não existe isso, né? Existe o som. Eu estou transcrevendo o som de uma maneira que um brasileiro conseguiria ler, mais ou menos, né? I gotta go to, né? Você consegue ler isso aí, não consegue? Então, você vai ouvir isso de falantes nativos de inglês. Aqui seria I got to go to the mall. Esse I got to, ele é equivalente a você dizer I have got to. Na verdade, a expressão é I have got to. Normalmente eles colocam esse got junto com have para dar uma ênfase, é um enfeite ali. Só que no dia a dia eles acabam tirando have, que era a palavra principal. Então fica só o got. E aí eles emendam a pronúncia do got e do to. Então você ouve I gotta. Então se você escutar I gotta, provavelmente o cara está falando eu tenho, né? Porque vem da expressão I have got, só que eles tiram have e emendam o got com o to. Então essa é a primeira parte, I gotta. Agora, gotta é go to. Go to é gotta. Então, você pode falar go to the mall, sem problemas. Só que quando as pessoas falam rápido, elas acabam mudando o som desse to para um som de r. A vogal fica a e o t fica com som de r. Igual o R do português, né? O rareriroru. Então, quando você tem o go e o to, eles vão pronunciar go to, go to, go to the mall, go to the mall. I gotta go to the mall. Então, olha só que interessante. Não é difícil de falar, não é tão rápido quanto parece, não é? Se você vê a frase escrita, tudo separado as palavras, e aí você ouve alguém falando, você vai falar, nossa, ele fala muito rápido. Mas você percebe que nem é tão rápido assim? Só que ele modifica os sons. Então, você tem a impressão que é muito rápido porque você está ouvindo menos sons. E muitas vezes você nem consegue descobrir que som, que palavra que era aquela por causa dessa junção. Igual goura, né? Se alguém perguntasse para você o que é goura, né? Se você escutasse isso, a maioria das pessoas não saberia, a não ser que já estudou esse assunto. Então, você vê que não é tão difícil de entender, né? Por isso que eu falei, você consegue melhorar muito o seu listening aprendendo esses macetes, né? Essas junções. E até a falar melhor também, né? Não que você precise falar rápido assim, mas se você treinar um pouco, mesmo que você não vá usar isso com frequência, só o fato de você treinar, de você conseguir pronunciar, você ouvir a sua voz pronunciando isso, facilita na hora de você entender. Porque quando você ouvir alguém, vai ser fácil de você identificar, de você lembrar do que é. I wanna stay here. I wanna stay here. I want to stay here. Lembra que eu estou escrevendo do jeito que se fala, tá? I want to. Então, o que acontece nesse caso? Os T's desaparecem. Então, o T do want, o T do to, eles tiram fora. No caso do to, o que sobra? Sobra o O, que é pronunciado como? Como um A. Por isso que é wanna. I want to stay here. Você pode falar assim, tá? I want to stay here. E você pode falar I wanna stay here. I'll explain to them. I'll explain to them. I'll explain to them. Alguém consegue identificar o que é que eu estou falando? I'll explain to them. I'll explain to them. I'll explain to them. Então esse to eu emendei com explain. O que aconteceu? O T some. Aliás, tem um monte de situações que o T some. Então o T sempre é uma letra, é um som que diminui a velocidade da fala. Ele, né, por ser uma consoante que você tem que parar o fluxo para poder pronunciá-la. Então aqui também acontece isso, né? O to, o T sai fora, sobra o som da vogal que você vai pronunciar a, e aí você junta explainer. E o I will, quando eles contraem, assim é uma forma normal de se escrever, é uma contração que eles usam na forma escrita, e você pronuncia all. Tá, pode ser pronunciado all ou all, depende da pessoa que está falando, da velocidade, né? Então, all, tanto faz. I'll explain to them, I'll explain to them. E esse aqui, ó. É estranho, né, quando você vê a palavra escrita, o jeito que fala, porque
é mais difícil de identificar, né? Quando você vê a palavra escrito certinha, as pessoas identificam já a palavra. Agora, para identificar o som, aí você lê, listen to me. Listen to me. Então você pode falar listen to me, mas você vai ouvir às vezes a pessoa falando listen to me, né? A pessoa está mais falando rápido. Listen to me. Do you know how to fix it? Do you know how to fix it? Do you know how to fix it? Então, ó, do you, você vai ouvir eles pronunciando do. How to, você vai ouvir how to. Acontece a mesma coisa com o go to, que você fala go to. Então, how to, você fala how to. E aí existem alguns padrões. Eu vou te falar um desses padrões. Por exemplo, normalmente quando você tem uma palavra que termina com vogal e o T do to vai ser pronunciado como um R, tá? Ele pode ser pronunciado como um R. Por quê? Quando você tem a letra T no meio de duas vogais, pode ser dentro de uma palavra, pode ser entre palavras. É muito comum eles pronunciarem esse T como se fosse o R do português. Esse rareriroru. Então por isso que ó, how, o som final é de vogal. Aí tem o to. O som depois do T do to também é vogal. Então o T fica aí no meio de duas vogais. Aí eles acabam pronunciando como um R. Simplesmente porque é mais fácil, né? Bem mais fácil você falar how to do que falar how to, porque como eu falei, o to você tem que dar essa ênfase, essa parada para poder falar. How to, go to, pode prestar atenção que o T acaba, por coincidência, ficando no meio de vogais, então ele sofre essa alteração de som e a hora que junta, dá a impressão que é uma palavra nova, né? Uma palavra diferente, e não é. E você viu que são palavras comuns. Não apareceu nenhuma palavra aqui que um aluno iniciante não aprenderia aí no primeiro semestre de um cursinho de inglês. São as que mais sofrem essas alterações, porque são as palavras que mais acontecem na fala, né? Elas são muito comuns na fala. Então, são as que mais vão sofrer alteração, nessas junções, porque a pessoa está usando toda hora tem frases que têm essas combinações. Então, eles vão facilitando ali, né? Fazendo as junções para agilizar a conversa. Então, geralmente, a maioria dessas junções são com vocabulário básico, tá? Vocabulário que você aprende num curso básico. Quando elas juntam, dá a impressão que é um negócio super avançado, e não é. Essa aqui, né, você já vai sacar, porque duas coisas que nós já falamos. I have to go to the grocery store. I have to go to... Tá vendo? Então, I have to go to the grocery store. Aí falando tudo, I have to go to the grocery store. I have to... go to the grocery store, né? Eu tenho que ir no mercado. Grocery store, tem gente que fala grocery store, é um mercadinho, tá? No mercado você chama de grocery store. Aliás, às vezes você ouve o cara falar assim, I have to go to the store. Eu tenho que ir na loja. Mas que loja que o cara vai? É na grocery store, né? Então o cara tá falando que vai no mercado. Pode ser supermarket também. Geralmente quando não é um mercado muito grande, eles chamam de grocery store ou às vezes só de store. It's okay to be afraid. It's okay to be afraid. It's okay to be afraid. They wanna learn how to ski. They wanna learn how to ski. Tá vendo? O wanna, a gente já falou, vai se repetir muito isso. How to, vai se repetir muito isso, né? E aí você começa a juntar, né? Você aprende meia dúzia. Cara, você vai ver centenas de frases que vão acontecer, combinações dessa meia dúzia que você já aprendeu. Então, só que você vai aprender nessa aula de hoje, você já vai conseguir entender um monte de coisa que você escutava ou vai escutar e vai saber o que é. Então aqui, ó, eu falei, they want to learn how to ski. Eles querem aprender a esquiar. I'm trying to print this document. I'm trying to print this document. E aí, o que é trying? Né? Parece uma palavra estranha, mas I'm trying to print this document. Então, quando eles falam trying to, vai acontecer esse processo. O to perde o T, sobra o a, que é a parte vocálica, e aí junta com a palavra anterior, trying. Cara, isso é um processo, é um padrão que se repete em várias situações. Do to perder o T e sobrar o a. E esse a gruda na palavra anterior, né? I'm trying to print this document. Aqui é, eu estou tentando imprimir este documento. I wanted to go, but I can't. I wanted to go, but I can't.
não é horrível de falar I wanted to go. Cara, wanted, tem um monte de T, de D, tudo emendado aí, é horrível. Cara, para o falante nativo também é, um pouco menos, né, do que pra gente, mas também é ruim de falar esses sons muito próximos, principalmente T e D. Então, eles vão mudando, vão alterando para ficar mais fácil. Então aqui, ó, basicamente o T do want some, sempre o T, né? E o T do to some. Sobra o one até o D e junta com o a do to fica wanted. I wanted to go. Tá vendo? Fica mais suave de falar, mais fácil. I wanted to go, but I can't. Eu queria ir, mas eu não posso. Some of them could be read. Some of them could be read. Some of them could be read. Some of them é o some of them. Tá, mas eles falam assim. Aí aqui acontece uma outra coisa interessante. O of, OF, não é off. Porque off é OFF, é desligar. O OF, a preposição de, você pronuncia of, com som de V. O F aí some. Sobra o quem? O A. Sobra o som vocálico, que no caso é schwa. E aí, sempre que acontece isso, o som que sobrou emenda na palavra anterior. Por isso que é sama. Aí junta com o them, que muitas vezes você acaba não pronunciando o TH, né? Pronuncia como um D. Então você vai escutar quando eles falam rápido, você escuta some of them. Então aqui eu estou dizendo que alguns deles, né? Tá falando de alguma coisa aí, alguns deles poderiam ser vermelhos. Né? Sei lá, pode ser qualquer coisa aí que a gente está falando. E aí? Were, gonna e canna. Né? 3 palavras estranhas, você já sabe que não são 3 palavras. São pelo menos 6. Né? Então, 3, na verdade, são 6. Bom, we're gonna need another can of coconut milk. We're gonna need another can of coconut milk. Tá vendo? Parece que eu tô falando muito rápido, mas eu falei essas palavras. Só que, na verdade, essas palavras representam mais palavras. We are going to need another can of coconut milk. A receita, né? A receita de alguma coisa. Nós vamos precisar de mais uma lata de leite de coco. Então, olha só que interessante. We are, quando eles contraem, essa contração se pronuncia were. É igual were de era e estava, né? Were, they were, é a mesma pronúncia, tá? Até um pouco mais rápida, porque o were, quando é o were do passado, as pessoas geralmente vão dar uma ênfase. Aqui não, você fala mais suave, né? Porque acaba a ênfase indo no gonna, we're gonna, tá vendo? Você não fala we're gonna, você fala we're gonna. We're gonna need. Were é we are. O gonna é famoso já, né? Going to. We're gonna need another can of. Então aqui também acontece do of, perdeu o F, sobra o A e emenda com o can, fica canna, né? Você pode falar uma lata de cerveja, a can of beer, a can of coke. Então é muito comum isso, o of se pronunciar como um A. A cup of coffee. Would you like a cup of coffee? A cup of coffee. Você vai escutar a cup of coffee. One of the computers is not working. Quem já sabe um pouquinho mais, a hora que ouve, consegue sacar o que é, né? Mas você vê como que a pessoa pronuncia isso que está escrito aí. Não se escreve isso, mas se pronuncia isso. One of the computers is not working. Tá vendo? One of the computers is not working. Um dos computadores não está funcionando. Então é one of, você vai escutar eles pronunciando wanna. Igual wanna de querer. Eu quero ficar. I wanna stay. Tá? O mesmo som, wanna, acontece essas coincidências, né? Want to. Quando você junta, se pronuncia wanna. Quando você junta one of, também fica com o mesmo som. Né? Você pronuncia igual, wanna. Aqui tem o the, então você fala one of the computers is not working. This'll take a lot of work. This'll take a lot of work. Mas falando assim separado, fica estranho, né? This'll take a lot of work. This'll take a lot of work. This will take a lot of work. Então, this will, o will, que é a indicação de futuro, em muitas frases, a contração dele é só o final, é o L, é o som do L. Tanto com, por exemplo, he will, você pode falar he'll, é o he com o L.
Aqui também, this'll take, tá vendo? Então this'll take, aí aqui o take a, você junta take a, aí o lot of, junta, fica lotta. This'll take a lot of work. Isso vai dar muito trabalho. Kinda, I kinda like it. I kinda like it. I kind of like it. Cara, isso é muito comum eles falarem kinda. Esse kind tem vários usos, nesse caso aqui é só uma ênfase. É como quando você quer falar assim, por exemplo, você fala I like it, eu gosto. Ah, I kinda like it. Ah, eu gosto mais ou menos, né? Eu meio que gosto. Sabe quando você fala, eu meio que faço isso, né? Não é 100%, eles colocam kind num monte de frases. This is exactly the sort of thing I'm looking for. Exatamente o tipo de coisa que eu estou procurando. Tá vendo? O sort of, você vai ouvir eles falando sorta. Sorta. None of them are coming. None of them are coming. Nenhum deles vai vir, tá? Então esse none, quando você junta com o of, fica none. None of them and none of them. Mas você tá vendo como começa a repetir? Né? O of vai ser a, emenda lá, você vai ver nas palavras que podem ser emendadas com o of. Você vê um ou dois exemplos, acabou. Você já vai saber. Se você achou legal esse assunto, quer aprender mais, a gente tem um curso exatamente ensinando isso, tá? É o curso Spoken English. Aliás, se você quer aprender esse assunto, você quer aprender a juntar as palavras na hora de falar e para poder entender. Se você quer aprender phrasal verbs, como é que é a lógica dos phrasal verbs. E se você quer avançar no seu inglês geral, a gente tem 3 cursos aqui que você pode fazer. A lógica dos phrasal verbs, que é um curso onde eu ensino como funcionam as combinações dos phrasal verbs, né? Para quem já tem um pouquinho, já sabe um pouquinho, tipo tá no intermediário, mas que aliás serve para quem é mais iniciante também, é porque as pessoas não ensinam isso no começo, né? O Spoken English, que é onde eu ensino essas junções, e o Manual do Inglês, que é um curso de inglês geral, que vai desde o começo, né, para quem está começando, é ideal, também vai até alguns assuntos avançados. Então, para quem é intermediário, também tem assunto ali pra caramba. Então são os 3 cursos que a gente tem, tá? Aí é o seguinte, a gente tá fazendo aqui uma oferta especial pra galera. O Manual do Inglês, como eu falei, é o curso mais extenso, né, que vai do 0 até alguns assuntos avançados, tem muito conteúdo lá. O Spoken English, que é das junções do inglês falado, e os phrasal verbs, né, que multiplica o seu vocabulário, porque eu explico como funcionam as combinações e você começa a aumentar seu vocabulário verbal com isso. E entender, né, esses phrasal verbs malucos. Esses cursos a gente fez pensando na galera que realmente quer aprender, quer sentar para estudar, ter um vídeo bem organizado, bem feitinho, com material para você baixar, poder fazer as suas atividades, poder fazer as anotações. Então, para quem realmente está comprometido em aprender. Esses cursos não são para quem está esperando milagre, resultado sem esforço, né? Você sentar e esperar cair do céu. Então, não é para esse tipo de pessoa. Ó, isso daqui é um print que eu tirei do Manual do Inglês, o curso de inglês geral. Inclusive, esse print aqui é de uma das aulas do módulo 1, que é onde eu explico várias técnicas e estratégias para você aprender melhor e mais rápido, para você organizar seus estudos. Né? Eu explico como você decide o que é melhor fazer. É melhor estudar 2 vezes por dia, uma vez, todo dia, quantas horas, né? O que estudar primeiro e depois. Então, toda essa parte de organização também. Então, só isso aqui já... Esse módulo já seria um curso, né? E depois começa o próximo módulo já é conteúdo de inglês mesmo. A gente vai explicando os padrões, como formar as frases, aí todos os detalhes, né, do inglês geral. Esse daqui é o Spoken English, tá vendo? Ó, eu vou explicando aqui todas essas junções do inglês falado. E aqui é o curso de Phrasal Verbs, né, que eu explico lá como funcionam as combinações, né, por que eles fazem essas junções e tal, né, que é essencial. Inclusive tem vários, nos cursos aqui, a gente colocou vários trechos de vídeos de falantes nativos. Então, por exemplo, o curso do Spoken English, você vai ver lá, eu selecionei vários trechos de pessoas, de americanos, falando essas junções, para você ouvir ali na prática como é. Nos phrasal verbs também. Tá? No Manual do Inglês, aí tem listening para você escutar, né, que é mais básico, então tem lá os listenings que eu mesmo gravei para a galera ir treinando as primeiras frases. Bom,
Esses cursos, normalmente a gente vende separado, tá? Então, se você compra separado, o Spoken English custa hoje R$ 1.500, tá? Separado. Mas calma aí que tem um negócio especial para vocês que estão aqui. A lógica dos phrasal verbs custa 1.500 também. E o manual do inglês custa 3.000. É um curso que tem muito mais conteúdo, né? O inglês geral tem muita coisa. Se você fosse comprar os 3 cursos separados, cada hora num momento diferente, você pagaria R$ 6.000 no total. Mesmo esse valor, né, se você fosse comprar nesse valor, não seria caro se você for comparar, por exemplo, com uma escola de inglês tradicional, que, né, você vai para uma escola de inglês, você vai lá para ver esse conteúdo que tem nesses 3 cursos, vai pelo menos uns 4 anos. Pagando uma mensalidade de uns R$ 400 aí por baixo, só de mensalidade já daria 19.200. Então os 6.000 já compensaria, né? Fora material didático que, né, que as escolas cobram caro também. Porém, você não vai pagar 6.000, tá? Não vou cobrar esses 6.000, porque a gente está fazendo uma oferta especial aqui para você, que é o seguinte, a gente está dando 83% de desconto no pacote dos 3 cursos, tá? Então, você vai aprender o inglês geral, vai avançar no seu inglês geral, vai aprender os phrasal verbs e vai aprender essas junções do inglês falado. De 6.000, que seria o valor normal de todos os cursos, vai sair para você hoje por R$ 997, apenas R$ 997. Ok? Para você que está aqui me escutando. Para a galera que entrar em algum link aí fora daqui, vai acabar comprando pelo valor normal separado. Ok? Então a gente está fazendo uma oferta especial para você que está acompanhando aqui com a gente hoje. E ainda tem uma garantia. Tá? Você pode adquirir seu curso, né, o pacote aí de cursos, você vai ter 7 dias de garantia, então você tem uma semana para entrar lá no curso, né, nos 3 cursos, você vai vendo lá o que você acha. Se você achar que não é para você, você pode pedir o reembolso, não tem problema nenhum, continuamos amigos, tá? A gente usa a plataforma da Hotmart, que é a mais conhecida, eles têm essa política de qualidade lá, então você pode entrar tranquilo, que caso você não goste, não queira ficar com o curso, é só pedir o reembolso, eles garantem aí o seu reembolso. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição agora, tá? Então já desce aí, faz a sua matrícula, aproveita essa oportunidade, são 3 cursos pelo preço de menos de 1. Bom, só tem um porém, como a gente está fazendo aqui uma promoção bem especial, um valor bem abaixo do valor normal, então a gente vai limitar o número de vagas, tá? Então essa página aí que você vai acessar por esse link, a gente vai limitar ali o número de vagas, né, nesse valor, tá? A hora que terminarem essas vagas, aí volta os valores normais de cada curso, tá? Separado. Beleza? Então aproveita aí a oportunidade, é só clicar aí no link e você vai para uma página de inscrição, preenche os seus dados lá, coloca a melhor forma de pagamento. Você pode pagar no Pix, no boleto, pode pagar no cartão de crédito. No cartão de crédito, a plataforma parcela em até 12 vezes. Então aproveita porque a gente vai limitar o número de vagas aqui, né? Afinal de contas, é uma promoção muito especial, uma oferta imperdível para você que está aqui hoje, ok? Então, só entrar aí e já fazer a sua inscrição.